Capítulo 271. Uma simples tigela de pêssego. Uma colônia podre cheia de mofo, madeira molhada, fermento e vários outros cheiros estranhos bombardeou as narinas de todos no momento em que Kangengard sorriu. Blug, tio. Uma acumulação de fluido lutou para forçar seu caminho através de suas gargantas e sair por suas bocas, se não fosse por seu autocontrole para recuperá-lo. Os cantos dos olhos deles estavam tingidos de lágrimas salgadas que ameaçavam cair. Se seus corpos pudessem falar, ele diria: já que você não quer gostar, então verei através dos seus olhos. Como homens adultos que não choram sabe-se lá há quanto tempo, o cheiro ácido de mofo faz seus olhos arderem como cebolas. Eles não podiam deixar de ser um pouco odiosos aqui. Porque essa parede mágica permitia que o fedor os alcançasse, mas recusava que eles se aproximassem. Na verdade, a formação só permitiria a passagem de cheiros e sons. E embora as criaturas também desaparecessem e se movessem como o vento, a formação manteria toda a essência maligna na formação. Portanto, não havia nada com que se preocupar. Embora o cheiro fosse incompreensível, era o menor dos problemas deles. Com as pupilas dilatadas, eles encararam o familiar, mas desconhecido, Kangengard com horror transformado. A pele dele... Sua pele voltou ao normal sem os flocos de Frankenstein. Mas quem diria que os flocos escondiam algo ainda mais covarde por baixo? O que foi isso? Pequenas linhas começaram a percorrer seu rosto como se algo estivesse rastejando por baixo dele. Não foi apenas um, mas muitos. E só depois de ver uma das coisas rastejar do queixo até os olhos e sair pelo globo ocular é que eles souberam o que eram. Larvas. Vermes feios e podres. Seus corpos, você está pronto para vomitar agora. Blafhhh. Tio. Alguns desistiram. Muito terrível. Os vermes eram diferentes de tudo que eles já tinham visto antes. E quanto mais olhavam, mais subconscientemente se sentiam como se estivessem desenhando na pele. Estremecer. Muitos tremeram desconfortavelmente. E até agora, o maior elefante na sala não era este. Muitos olharam para Kangengard, subconscientemente dando um passo para trás, mesmo estando fora da formação. Seus corpos agiram mais rápido que suas mentes. Você, tio. Lixu estava sem palavras. E logo, a coisa falou. Mãe, pai, por que essa cara feia? Você não me quer mais? Sem chance. Zingard falou interiormente, o medo dominando seu corpo. A voz de Kangengard era estridente, grossa e com várias oitavas de profundidade, com efeito de eco. E junto com o sorriso anormal de Kangengard, quem o confundiria com o jovem mestre? Você mente. Você pode ter o corpo dele, mas não pode ser ele. A ideia de posse chocou todo mundo. O jovem mestre deles estava possuído como nos filmes de terror. Todos estavam imersos em seus próprios pensamentos. Mas Kangengard não estava mais sorrindo depois de tentar sair sem sucesso. Porque suas pernas não conseguiam se mover. Olhando para Dorian, sua expressão ficou gelada e até os vermes em seu rosto congelaram. Seu humilde mortal, você se atreve a ficar no meu caminho. Você se atreve a perturbar meus feitos escolhidos. Como um trovão, sua voz desceu sobre eles, fazendo com que todos se agachassem horrorizados. Kangengard levantou as mãos para agir sobre Dorian e Haru. E em menos de um segundo, todos abriram os olhos alarmados, observando suas unhas crescerem como garras. Não diga mais. Eles já haviam imaginado uma cena em que a dupla seria dividida ao meio. Eles queriam alertar a dupla, mas descobriram que suas bocas eram mais lentas que as mãos. Atenção! Eles gritaram com alguns fechando os olhos e virando-se para o lado. O sangue deles ferveu e seus corpos coçaram para saber o resultado. E assim, alguns foram rápidos em dar uma olhada. Acontece que os resultados foram muito diferentes do que eles imaginavam. O que? Todos gritaram em estado de choque ao ver Dorian interromper o ataque com um dedo. Sua abertura foi para forçar uma de suas garras a perfurar o dedo de seu oponente, mas Dorian só tinha uma expressão preguiçosa no rosto, como se estivesse prestes a bocejar.
Muito emocionante, muito emocionante. Todos se perguntavam o quão poderoso era o dedo de Dorian para que garras tão afiadas falhassem na penetração. Bocas abertas, corpos latejando sem parar, muitos não conseguiam tirar os olhos da cena. Esta foi a lendária batalha do protagonista. Com certeza, os livros de fantasia não mentiram. *0*. Com um leve empurrão, Dorian não apenas forçou Kangengard a recuar, mas também o enterrou diretamente na cama mais uma vez. Kangengard não tinha provas, mas sentiu que estava sendo intimidado. Agora, ele não estava mais sentado, mas sim deitado. Dorian olhou para ele perigosamente. Seja obediente. Estalido. Dorian jogou moedas em vermes específicos em seus braços. Ele estava procurando por eles todo esse tempo. Bom, agora, ele poderia começar. Encarando o casal e os demais fora da formação, Dorian tirou o uivo de pêssegos das mãos de Haru. Silêncio. Ninguém fez nenhum som exceto pelos barulhos brincalhões vindos de Kangengard. O casal Engard se abraçou com força. O que o grão-mestre quer com eles? Você disse que a fruta favorita do seu filho é pêssego, certo? O casal assentiu vigorosamente. Isso mesmo, grande mestre. É realmente o seu favorito. Eles falaram muito desconfortáveis. Tudo o que aconteceu já abalou seu núcleo. Mesmo olhar para o rosto do filho ainda os fazia vomitar. Seus pêssegos. Você normalmente os compra no mesmo lugar, correto? Sim, grão-mestre, respondeu-lhe Shu. Ela cuidava pessoalmente desse assunto o tempo todo, não permitindo que ninguém o fizesse. Essa era a fruta preferida de seu filho, então como ela poderia não tomar cuidado, para que alguns inimigos não mexessem as mãos? Todos esses anos, nada aconteceu sob sua supervisão e a dos guardas que pessoalmente levaram os pêssegos de volta à propriedade. Todo mundo sabia que os pêssegos eram os favoritos de seu filho. Então ela o proibiu de comer fora da propriedade. Até os pêssegos que conseguissem seriam inspecionados antes de retornarem com eles para a propriedade. E desde que seu filho era pequeno, nada havia acontecido sob seus cuidados. Esta foi a primeira vez. Mas o que poderia ter mudado? Inclinando a cabeça, Dorian olhou preguiçosamente para a mulher. Pense com cuidado. Você ganhou pêssegos de mais alguém? Até mesmo de presente? As palavras de Dorian pareceram desbloquear os pensamentos do casal. O rosto de Zingard estava frio. Poderia ser a irmã de sua esposa. Esta não foi a primeira vez que ela trouxe pêssegos. De vez em quando ela trazia pêssegos. E a princípio, ele os verificou secretamente, não encontrando nada de errado. E com o tempo, como os resultados eram sempre os mesmos, ele percebeu que ela nunca teria a intenção de fazer mal algum. Além disso, ele também se sentia culpado por desconfiar tanto da família dela. Era verdade que ele sempre mantinha a guarda alta perto deles. Mas com o tempo, ele sentiu que talvez estivesse pensando demais nas coisas. Além disso, testar com veneno todos os presentes comestíveis de parentes era realmente rude. Não importa como você olhe, isso causaria uma divisão entre parentes. Alguns podem até ficar ofendidos. No final, depois de ela trazer pêssegos não venenosos mais de 12 vezes, ele parou de verificar, para que sua esposa não descobrisse e ficasse brava com ele. Sua irmã também era tia de Kangengard. Então, como ele se sentiria se sua esposa também tratasse seus irmãos assim? Zingard decidiu parar de verificar. E vários meses depois, a irmã da sua esposa continuou a trazer pêssegos e nada aconteceu ao seu filho. Mas desta vez, suas suspeitas eram altas. Ela era a única que trazia pêssegos de fonte desconhecida. Isso não pode estar aqui, como pode estar aqui? Por que ela iria querer machucar nosso filho? A mente de Lishu estava em estado de desordem. Como irmã mais velha, o que ela não deu a Elsa? Ela foi criada para proteger sua irmã mais nova de todos os tipos de tempestades. A menos que fosse impossível, ela daria de bom grado a Elsa o que tinha.
Ela chegou a dar 10% do seu salário mensal para Elsa, auxiliando-a no cuidado da família. Não despreze esses 10%. Por mês, seu marido lhe dava 16 milhões para gastar. Eles eram uma família rica de classe média. Com esse dinheiro, ela poderia comprar 500 mil bolsas, 1 milhão de joias etc. Dito isso, ela deu 10% para a irmã, usando no máximo 30% para si e guardando o restante para o filho e sua família em caso de dias de chuva, à frente. Na alta sociedade, um pequeno deslize pode levar alguém à falência amanhã. Pessoas inteligentes planeiam o inevitável, comprando propriedades em vários países e locais para não terem de fugir para o estrangeiro e começar tudo de novo. Alguns optaram por obter propriedades na mesma cidade. Seja qual for o caso, qualquer pessoa que conheça Li Shu também saberia o quão boa ela era para sua irmã. Então por quê? Por que ela fez isso? Essa era a família dela. Li Shu não conseguia entender e ainda sentia que era inacreditável. E justamente quando ela estava prestes a questionar se o grão-mestre havia cometido um erro ou não, Dorian acenou calmamente com as mãos sobre a tigela de pêssegos. Tio uau! Como um truque de mágica, o simples gesto de Dorian fez maravilhas. Todos ficaram brancos como um fantasma, olhando para os vermes do tamanho de um punho que apareceram de repente. Agora, tudo estava claro. Os pêssegos eram larvas. O filho deles, o jovem mestre Kang, estava comendo larvas. Fim do capítulo. Capítulo 272. O peixe grande emerge. A tigela lindamente projetada interessou muito a refeição perturbadora que continha. Muitos já sofreram, obrigando-se a olhar para os vermes horríveis que eram do tamanho de punhos. Os vermes estavam apodrecendo, faltando pedaços de suas peles com vermes. Quase parecia que alguém havia arrancado pedaços de sua carne mofada. E com isso, eles puderam ter uma visão ainda mais perturbadora do interior dos vermes. Tio. Então, durante todo esse tempo, o jovem mestre Kang estava comendo vermes podres. Olhando para os seres nadadores na tigela, além de relembrar a cena de pequenos vermes nadando no rosto de seu filho, nem mesmo Li Shu poderia prometer que ela seria capaz de bicá-lo no futuro. Se possível, ela gostaria de abrir a boca dele e jogar uma lata de pesticidas e escaldar seu organismo. Tal visão era muito desconfortável de se olhar. E para Sota, ele já havia previsto o futuro de Kang Ingard. Você sabe, depois das próprias crises, não pense que ele não percebeu como sua mãe quase não o embalava mais. No início, ele se sentiu ofendido. Mas agora ele entendia os fatores fisiológicos envolvidos. Mesmo ele não conseguia olhar para seu amigo da mesma maneira novamente, seu pobre coração precisava de tempo para curar. A verdade foi revelada, e todos mais ou menos sabiam que o problema estava nos pêssegos. A mente de Li Shu ainda estava uma bagunça. Mesmo que ela não quisesse acreditar que sua irmã iria querer machucá-la sem motivo, uma parte dela ainda duvidava de seu bem. Li Shu cerrou os dentes, decidindo confrontar sua irmã sobre o assunto. Ela era inocente, o assunto poderia ser esquecido, embora ela ainda estivesse em guarda contra quaisquer presentes que sua irmã desse, para que alguém não pedisse a mão de sua irmã emprestada para matar seu filho. Se fosse inocente, ela saberia como lidar com isso a partir daí. Mas se fosse culpada, Li Shu sabia que aquele programa nunca perdoaria sua querida irmã. Como dizem, havia uma linha tênue entre o amor e o ódio. O quanto uma pessoa ama você é o quanto ela odiaria você uma vez do outro lado. Tendo dito o que queria, Dorian não se importou se eles eram estúpidos o suficiente para seguir o dinheiro. Ele disse o que disse. E era seu único dever investigar. Ele interiormente encolheu os ombros. Este não era o problema dele. Quaisquer revelações extras dele seriam cobradas. Tudo bem, é hora de começar. Tio. Kang Ingard lançou após ouvir a troca entre Dorian e o casal.
Mas justamente quando ele estava prestes a comentar e chutá-los, Dorian de repente jogou 2 moedas retangulares de prata em seu rosto, um na testa e outro nos lábios. Barulhento. Anfitrião, se você bloquear sua boca, de onde você o expulsará? Quem disse que o corpo humano só tem um caminho que permite que as coisas entrem e saiam? O sistema congelou de repente. Apresentador, você não estaria pensando na bunda dele, certo? Isso não foi pervertido. O sistema estava mais uma vez perdido. Dorian nem se incomodou mais em falar ou no sistema. Estúpido. Tem um sistema tão estúpido que o acompanha. Haru, prepare-se. Haru assentiu após receber a transmissão de Dorian. Inconscientemente, ele tocou os papéis dos cartões em seus bolsos, invadindo mais perto de Kang Ingard. Desta vez, contra o que eles estavam lutando. De repente, a sala ficou ainda mais séria. E todos agora observaram Dorian e Haru fecharem os olhos. Grito, grito, grito. Uau, tio! O trabalho manual de Dorian começou lentamente antes de acelerar tanto que deixou imagens em flash para trás. Sota sentiu seu coração bater forte. Não importa quantas vezes ele viu. Os movimentos de suas mãos ninja eram incríveis demais. Mais uma vez, Dorian começou seu canto. E Haru, embora muito lento, concentrou-se em seus próprios cantos. Ele e Dorian estavam entoando 2 cânticos separados que, quando combinados, gerariam resultados poderosos. SHWS tio. TW tio. A dupla estava imersa em seu próprio mundo. E quanto mais Haru falava, mais sentia seu corpo, algo com poderes dos céus. Seu corpo tremia ligeiramente e seu rosto era uma luz fraca e brilhante de energia. Músculos salientes, artérias bombeadas. Quanto mais a aura celestial se movia ao seu redor, mais seu corpo se expandia apenas por este momento sozinho. Mas embora ninguém pudesse ver as mudanças espirituais ocorrendo na dupla, eles viram a estranheza em Kang Ingard. Tio tio. Virando a cabeça de um lado para o outro vigorosamente, Kang Ingard murmurou maldições com sua boca de vendedor. Da mão, esses mortais. Agora eles se atrevem a fazer isso com ele. Os insetos e larvas em seu corpo começaram a se mover caoticamente. E à distância, todos podiam ver algumas linhas indo em zigue-zague, outras aleatoriamente, algumas em círculos, movendo-se para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo e em todas as outras direções que se pudesse imaginar. A inquietação deles era evidente, como se estivessem fugindo de alguma coisa ou tentando encontrar um ponto de saída. E logo, eles começaram a ouvir sons fracos com os quais estavam familiarizados. Os sons cresceram de fracos para altos no momento em que vários seres negros e apodrecidos voaram para fora dos sons das narinas de Kang Ingard. Bzzz tio. O zumbido de 1000 moscas acordou todos para uma visão ainda mais nojenta. Grupo por grupo, as moscas saíram com força carregando algumas larvas nas costas. Elas zumbiam e cantavam seus pecados irritantes, formando lentamente um manto negro de nojo muito acima do ar. Mas espere, o que eles acabaram de ver? As muitas moscas e vermes se fundiram, formando um ser horrível e curvado, vestido com roupas pretas e sombrias. Não, pode-se dizer que as roupas também eram feitas de moscas, embora essas moscas tivessem de alguma forma ficado embaçadas e parecidas com fumaça, com um ar de mistério para elas. Que visão! No momento em que todos viram um rosto, Pukeville foi oficialmente aberto para negócios. Blug hhh. Tio, tão feio, como algo pode parecer tão reportante. Joshua caiu de joelhos e vomitou toda a comida que havia comido nos últimos dias. Pela primeira vez em sua vida, Lishu desejou ser cega. Agora, quem pode ajudá-la a tirar a imagem da mente? Blug. Tio. Muitos pensaram o mesmo. Fim do capítulo. Capítulo 273 Uma refeição deliciosa.
Ah, tio! A voz misteriosa da criatura vomitou com intenção maliciosa depois de deixar o corpo de Kangengard. Ele pingava rancor e maldições enquanto lentamente tomava a forma de cima. Maldito mortal! Você se atreve a perturbar meu banquete? A criatura se contorcia e se movia à medida que as moscas e os vermes se fundiam. E quanto mais tremia, mais cheio e hediondo se tornava o seu ser. Assim como ela mesma, as larvas nas bandejas da praia também começaram a se transformar em vermes de guê e nojo de mais de 1 metro de altura. As larvas tinham uma boca em forma de anel com 1000 dentes afiados alinhados em camadas circulares. Blop, blop, blop. Os seres pularam no espeto como se estivessem fazendo uma dança de verme. E mesmo quando seus corpos tocassem o chão após o salto, eles vomitariam um rastro de cheiro esverdeado que cheirava mal e nojento. Todos estavam mais enojados do que com medo desses vermes agora gigantes. Os vermes ainda pareciam ter partes de seus corpos arrancados. E com suas empresas ampliadas, muitos podiam até ver o interior apodrecido e os insetos nadando dentro dessas larvas. Alcançando os bolsos, Haru já sabia que o grão-mestre deixaria esses 3 vermes para ele. Nesse caso, por que não testar suas habilidades? Muito rapidamente, ele segurou 3 papéis com uma mão enquanto usava a outra mão para sacar a arma. E como num truque de mágica, os 3 papéis se transformaram em cartões rosa transparentes. Isso mesmo, ele se sentia mais confortável usando cartas como arma. Por enquanto, ele só poderia tirar no máximo 3 cartas sem exagerar. No futuro, ele esperava conseguir desenhar um baralho inteiro de 52 ou mais. Quem era ele? Haru, o mágico. Ghu Sota, que viu isso, estava mais uma vez enlouquecendo. Gebbit. Gebbit. Ele é definitivamente Gebbit ou primo de Gebbit. Sota bateu com o rosto na parede da formação, inclinando-se tão perto como se quisesse se tornar um com a parede. X-Homens. Para Sota, Dorian era um Saiyan e Haru fazia parte dos X-Men. Droga! Quando ele obteria seu único poder? Será que ele seria o Homem-Aranha? Viva! A academia estava prestes a abrir em apenas mais 7 dias. Sua hora de descobrir seus poderes estava tão próxima, mas tão distante. Viva! Ele, Sota, se tornaria um usuário avançado. Acento circunflexo triângulo acento circunflexo. Não foi apenas Sota que ficou chocado, mas todos os outros. Eles olharam para Haru como se dissessem, você também pode fazer isso. Tudo foi pego de surpresa. Mas isso foi apenas o começo. Dorian olhou para a criatura diante dele, formando lentamente seu famoso martelo dourado. Quando você vê uma mosca, o que mais você pode fazer além de agitá-la? Pendurando o martelo gigante 2 vezes maior que seu tamanho, Dorian colocou-o sobre o ombro, parecendo um personagem de videogame. Alguém chamou um exterminador, Flick, tio. Dorian jogou um talismã em Kangengard, e uma queda esférica azul cobriu o menino. Ele não gostaria que essa coisa tentasse voltar, não é? Quanto à formação maior ao redor deles, havia uma razão pela qual ele ocupou 1/3 da vasta sala. Com uma mão no martelo por cima do ombro, a cabeça inclinada para o lado preguiçosamente, Dorian olhou para o ser com um brilho sem precedentes nos olhos. Por que tornar a formação tão grande? Bem, quanto maior o espaço, melhor será a arena de batalha. Tudo isso aconteceu em não mais que 1 minuto e meio. A criatura amaldiçoou com pesado sarcasmo, querendo infligir medo ao grupo. Estava em seu DNA agir assim. O medo era o que ele desfrutava e de que se alimentava. Quanto mais temerosas forem as suas presas ou aqueles que se interpõem no seu caminho, maior será o seu ponto de ataque e melhores serão as suas vantagens. E, na verdade, no momento em que sua voz soou como 1000 cabras estranguladas em um matadouro, todos os outros tiveram calafrios profundos neste verão quente. Suas gargantas estavam contraídas e suas pernas bambas. Por um momento, também começaram a ver a derrota da dupla.
A majestade e a voz da coisa já estavam ligadas ao poder de ampliar qualquer medo enraizado em seus corações e mentes. Se estivessem em um campo de batalha, teriam hesitado em atirar, atrasando as coisas e já se considerando mortos. Este era o poder que aqueles nascidos do abismo tinham. Você tem medo em você? Pois bem, seu medo será o seu fim. E, com certeza, alguns ficaram de joelhos, horrorizados com o agora hediondo ser tão grande que suas costas estavam curvadas contra o teto, cobrindo o espaço como as abas de uma cobra. Não importa como você olhe, Dorian era uma criança antes deste ser imponente. E junto com sua colônia fantasma e aparência horrível, quem não se sentiria derrotado à primeira vista? Muito gostoso. Hahaha tio, agora você conhece o medo. O medo que cheirava era tão gostoso que ele teve vontade de correr até o grupo e devorá-los agora. Até mesmo os vermes gigantes de Haru agora voltaram sua atenção para o grupo fora das paredes da formação. Tão bom, tão bom! A criatura gigante lambeu os lábios, aproveitando o cheiro de medo que cheirava. Um pensamento perigoso passou por sua mente. A razão pela qual escolheu Kangengard foi que depois de se revelar, o medo de Kangengard disparou do telhado, quase deixando o Beat em estado de parada cardíaca. Quão covarde você pode ser ao emitir níveis de medo tão imensos? Com esta sua presa, ele planejou devorar e aproveitar cada pedaço que consume-se. Mas quem teria pensado que esses mortais irritantes iriam arrastá-lo à força diante dele com forças menores? Ele procurou seus pontos fortes, apenas para descobrir que aquele diante dele ainda era um mortal sem poderes. Que insulto! Olhando para Dorian, não o levou a sério, decidindo lidar com ele rápido antes de comer essa saborosa refeição de medo do outro lado. Pelo menos o mortal conseguiu trazer-lhe mais lanches com bons níveis de medo. E por serem parentes de Kangengard, devorá-los seria mais fácil do que encontrar uma pessoa mais nova. As cordas do destino conectaram muitos. É por isso que eles, seres do submundo, sempre atacaram pessoas ligadas entre si. Dorian calmamente penteou o cabelo para trás. Hora de acabar com as coisas de uma vez por todas. Fim do capítulo. Capítulo 274. O poderoso grande mestre. Dorian olhou para a criatura preguiçosamente. Mas no segundo seguinte, ele terminou. O que, onde ele estava, a criatura começou a sentir uma pontada de ansiedade em seus corações. Bam! Ele bateu contra a parede da formação como um inseto. Você, tio. A dor era imensa. A energia celestial enrolada no martelo era muito dolorosa contra sua espécie. Seu corpo rachou de repente, com raios de luz dourada no local onde o martelo gigante pousou. Os olhos da criatura tornaram-se esquivos e desfocados à medida que ela olhava para as rachaduras em seu corpo. O que? Como? Quando? Quem? Você? Ele olhou para Dorian como se estivesse tentando aborrecê-lo um pouco. Como isso pode ser? Como pode alguém sem força e com um golpe tão cruel? Cambaleou ao tentar se desvencilhar das paredes. E pela primeira vez sentiu medo da comida. Droga! Morra por mim, mortal! Com um movimento tão rápido que o público não conseguia ver, criou mais de 50 mãos pontiagudas com moscas e vermes mesclados. As mãos escuras transformaram-se em estruturas semelhantes a lâminas, todas indo em direção a Dorian. Seus olhos ficaram enlouquecidos e todo o seu ser estava focado em executar esse movimento. Ponto. Mortal, eu peguei você agora. A criatura sorriu maliciosamente, observando suas lâminas negras se moverem perigosamente em direção ao mortal. Porém, as coisas não correram como esperado. Ting! Todas as 50 lâminas foram interrompidas pelo martelo gigante que mais uma vez expandiu de tamanho. Ele pode fazer isso também. O público estava enlouquecendo, observando os movimentos de Dorian. Mas isso não era nada comparado às suas muitas ações que ainda estavam por vir. Pá! A criatura se viu esmagada nas paredes como qualquer outra mosca doméstica. Seus olhos estavam vermelhos de má vontade, achando isso muito insultuoso. Por que esse mortal gosta de amassá-lo contra as paredes?
Você não pode simplesmente vencê-lo como faria com qualquer outra pessoa. Resmungou interiormente sobre sua situação, esquecendo que era de fato uma mosca. E a reação humana às moscas foi matá-las. Tio. Muitos torceram o rosto em desgosto, vendo o enorme verde nojento e fino nas paredes. Embora a batalha fosse inspiradora, ainda era muito nojenta. Além do mais, toda vez que a criatura levava um tapa, uma torrente de insetos mortos e podres também caía. Mas parecia que eles não eram os únicos enojados, porque no segundo seguinte viram Dorian tirar um par de luvas brancas e calçá-las. Branco, tem certeza de que deseja usar o branco nesta situação? Muitos não puderam deixar de sentir pena de que uma luva tão boa fosse desperdiçada desta forma. Eles arquearam as sobrancelhas diante da estranha cena diante deles. O que ele queria fazer? Com as mãos enluvadas, Dorian agarrou o ser pelo pescoço, arrastando-o para fora das paredes. Era hora da segunda rodada. Swish. Harry jogou suas cartas como uma estratégia, acertando todas as 3 cartas na cabeça desses 3 vermes se contorcendo. Alvo. Os vermes choraram de dor, sentindo também a energia divina das cartas. Haru ficou majestoso, erguendo a mão em direção às cartas. Crescer. Estrondo. As cartas aumentaram para 3 pés de altura, afetando iminentemente os vermes de 4 pés. Fatiar. As pontas afiadas cortaram os vermes ao meio, mas não conseguiram matá-los. No entanto, ele matou um de seus corações. Voltar. Swish. As cartas ficaram menores, colando a falta em suas mãos como um bumerangue. E inconscientemente, Haru assumiu uma postura fria, segurando as cartas sob os olhos como se estivesse segurando um leque antigo. Tão legal! Kangengard acordou com tal cena, pensando que estava sonhando. Será que depois que aquela criatura o matou, ele conseguiu ir para a vida após a morte? Este era um mundo materno semelhante ao dele. A transmigração foi realmente real. Este foi o início de sua jornada de protagonista. O asterisco. Como dizem, pássaros da mesma pena voam juntos. O estúpido Kangengard era tão estúpido quanto seu chefe, G.H. Sota. Quase ninguém estava prestando atenção nele. Seus olhos estavam todos voltados para as muitas luzes rápidas que aconteciam diante deles. E embora Haru fosse feroz e forte, eles tiveram que admitir que o grão-mestre incutiu neles um sentimento de reverência e medo profundo. Pare por mim, seu humilde mortal. Ban. Seu bastardo mortal, por que você não luta de forma justa? Ban. Você é surdo? Eu disse para parar. Ban. Espere. Posso te dar tudo o que você quiser. Posso te dar riqueza, poder, mulheres, qualquer coisa. Apenas me deixe ir e eu irei. Ban. Underscore. Todos não sabiam como se sentir, vendo a criatura outrora assustadora à mercê do grão-mestre. Porque parecia que eles estavam testemunhando um crime. Talvez por causa da natureza humana. Mas ao ver alguém ser espancado em desvantagem, a natureza humana se sentia um pouco envergonhada. Era como ver um gato sendo comido sem piedade. Mesmo que alguém não fosse amante de gatos, eles se levantariam e diriam ao batedor que já era o suficiente. Era assim que a maioria dos humanos era. Mesmo que não se levantassem para impedir, eles se sentiriam envergonhados. Quero dizer, embora se sentissem desconfortáveis ao ver tal surra, eles não sentiram a necessidade de parar as ações do grão-mestre. Afinal, essa coisa nem era humana ou animal e estava atrás de suas vidas. Por mais desconfortável que fosse assistir, eles ainda achavam que a criatura merecia. HMPH. Quem o fez intimidar a família Engard? Ban. Dorian continuou a vencê-lo até que Haru destruiu todos os 3 corações incrustados em cada verme. Embora Dorian pudesse ter resolvido as coisas em segundos, ele ainda tinha o dever de treinar Haru e o resto como exorcistas. Assim, ele teve que deixar Haru cuidar dos vermes até o fim. Claro, se Haru demorasse muito, ele teria que intervir e terminar o trabalho. Faz apenas no máximo 8 minutos desde que eles começaram.
Você fez bem, mas você demorou muito para lidar com uma criatura tão fraca. Haru assentiu depois de ouvir interiormente as palavras de Dorian. Ele não se ofendeu com a crítica do grão-mestre, sentindo-se orgulhoso ao receber a avaliação de Dorian. Era verdade que tal criatura era fraca. Então, se ele não pudesse agir mais rápido com esse fracote, quando outros mais poderosos surgissem em seu caminho, o que ele faria então? Fim do capítulo. Capítulo 275. Trabalho concluído. Kangengard desperta. No momento em que Haru derrotou todos os 3 vermes, eles se transformaram em sementes giradas com uma casca externa mofada. E num piscar de olhos, eles voaram para o corpo do inseto gigante. Haru imaginou que deveriam ser marionetes ou parte da criatura com a qual o grande mestre estava lidando. Tão misterioso, todos ficaram surpresos, querendo respostas interiormente, mas não ousando perguntar. Há pouco, se alguém lhes dissesse que tais criaturas existem em seu mundo, eles ligariam para o consultório psiquiátrico da pessoa. Mas agora, seus olhos estavam abertos e um certo nível de medo criou raízes em seus corações. Agora, eles nunca mais olhariam para a comida da mesma maneira. Não foi através dos pêssegos que essa criatura conseguiu pegar o filho deles. Quer fosse feijão, arroz, trigo ou qualquer outra coisa, eles juraram secretamente verificar novamente as propriedades antes de colocá-lo na boca. Ou então não estariam apenas comendo vermes como o jovem mestre Ingard. Não diga mais, eles agora eram ativistas alimentares. Asterisco acento circunflexo asterisco, ponto, estalido. Um livro de capa marrom de aparência antiga não flutuou na direção de Haru saindo da caixa. As páginas foram viradas, buscando uma determinada página de feitiços. Com o comando de Dorian, Haru começou a ler o 5º feitiço enquanto Dorian fazia outro. E logo as velas começaram a piscar violentamente. Deixe todos os perigos se unirem. Entre no navio, torne-se um. Uma tempestade não física ocorreu dentro da formação. E se o público tivesse um terceiro olho, eles seriam capazes de ver várias partículas roxas e verdes girando pela sala como um tornado, sendo sugadas pela criatura espancada. Quer tenha sido o arbusto caído ou qualquer queda no chão, eles se quebraram em várias partículas, como grãos de areia. E quando eles brilharam com força, a criatura começou a gritar de dor. Atiu tiu tiu tiu. Não foi a dor de sua espécie entrando, mas aquela causada pelas pequenas energias divinas que carregaram o mal para seu corpo. Tão doloroso, sua barriga, pernas e o resto de seu corpo. O corpo começou a brilhar dourado com cada essência maligna e aura celestial que fluía. Dói. Seu corpo começou a andar e a rachar ainda mais. E quanto mais rápidos os cantos da dupla, mais feroz o ataque. Agarrar-se. A criatura sentiu correntes invisíveis colocadas em seu corpo. Aos olhos mortais, seu corpo pode estar se desintegrando e desaparecendo. Mas apenas pelos olhos e pelos de Dorian, isso significava apenas que ele estava em transição para entrar no julgamento. Seria invisível para os humanos. Mas isso não significa que não estava lá. Pelo menos, até que o último pedaço de QI maligno fosse eliminado, ele não iria embora ainda. Não, eu não quero. Eu vivi apenas 190 anos. Não é o suficiente. Você sabe quanto trabalho isso dá? Eu quero ser um Lord Goblin. A criatura gritou, vendo seu sonho de se tornar um duende poderoso indo para longe. Isso mesmo, era um duende, mas não é o tipo mais popular. No submundo, havia mais de 100 tipos de goblins. E era um goblin mosca. E assim como qualquer outra criatura do submundo que sonha acordada em governar o submundo como um dos braços direitos do príncipe ou se tornar um príncipe ou princesa, ela também não estava disposta a cair assim. Neste ponto, também percebeu que Dorian era um exorcista. Que bando de mentirosos! Aqueles bastardos do submundo não o enviaram aqui para causar estragos, dizendo que não havia exorcistas neste mundo. Nos últimos anos, vimos o brilho mais massivo de criaturas neste mundo em particular. Ele não sabia por que os figurões do submundo fariam isso.
Tudo o que sabia era que lhe disseram para criar tantos problemas e caos quanto possível. Assim como muitos seres aqui, ele foi enviado aqui apenas para causar o caos. Não há exorcistas, então por que foi agora enviado para a morte? Simplesmente não foi justo. A criatura não tinha lágrimas, mas queria chorar. Nos seus momentos finais, embora ainda odiasse Dorian, a maior parte do seu ódio foi para aqueles bastardos do submundo que tramaram contra ele. Eles definitivamente mentiram para ele sobre a questão do exercício, enviando-o para a morte. S acento circunflexo S. Ponto. Assim, a criatura chegou ao fim com 1000 arrependimentos e maldições no coração. E no momento em que o último pedaço de QI maligno foi retirado de seu corpo e purificado, as correntes douradas arrastaram seu corpo invisível para longe. Uma vez exorcizados, os seres do submundo não retornariam ao abismo, mas reencarnariam como objetos inatos, como pedras, por milhares e milhares de anos. É claro que se eles nunca tivessem causado nenhum dano a humanos ou animais, a situação seria um pouco diferente. Embora eles ainda passassem por um processo meticuloso e rigoroso para limpar seu ser de todas as emoções inerentes que o abismo lhes proporcionava. O exorcismo acabou. Dorian abriu os olhos, inspecionando inconscientemente o local. É claro que antes do exorcismo, ele havia derrubado a formação em torno de Kang, apenas para o caso de alguma essência maligna estar escondida. Está acabado? Todos se entreolharam, pensando se deveriam perguntar ou não. VMM. Dorian derrubou a formação principal e Kang Ingard finalmente se sentou, lembrando a muitos por que eles estavam ali em primeiro lugar. Kang, seu mestre, Zi, Li Shu, os guardas e Sota exclamaram alegremente. Eles queriam correr em direção a ele, mas sentiram os pés pesados. Ei! Não foi há algum tempo que eles pensaram que ele estava bem apenas para ver moscas, vermes e outros insetos voando para fora dele. Não os culpe por serem cautelosos. Pelo que sabiam, ele poderia ser um vampiro agora. A bola de Zi balançou ansiosamente ao longo de sua garganta. Grão-mestre, nosso filho, Kang está bem, sim. Dorian respondeu. Ele voltou ao que era antes, embora seu corpo precise de nutrição. Então, o que podemos fazer para alimentá-lo? Li Shu estava preocupado. Seu filho era realmente lamentável. Tenho algumas coisas em mãos para ajudar neste assunto. Mas primeiro, vamos falar sobre o preço. Fim do capítulo. Capítulo 276. Um jovem bonito. Como sempre, Dorian acusou-os com sinceridade, mas o casal deu-lhe um bônus como agradecimento por salvar o filho. Eles também pagaram pelos pingentes que Dorian esculpiu diante deles, bem como por 2 poções azuladas que Kang Ingard deveria beber uma vez por dia. Todos ouviram com atenção, não querendo perder uma única instrução. Bam! A caixa de madeira esculpida estava bem fechada, inconscientemente deixando-os saber que este era o fim do assunto. Assim, Sota seguiu a dupla como um companheiro, nem querendo passar mais tempo com seu amigo que já estava morrendo. Kang Ingard _ amigo, já que estou completamente acordado, por que não fica para trás e me conta tudo o que aconteceu durante meu sono? Sota, não há tempo. A dupla tola não se deu cara. Ei, diante de alguém tão bom quanto Dorian, quem escolheria sair com Kang Ingard? Além do mais, Sota ainda não havia convencido Dorian a aceitá-lo como aprendiz ou discípulo. Então ele tinha outras coisas com que se preocupar. Como a dupla veio no veículo de Sota, ele usou essa desculpa, dizendo que como os trouxe, era natural que ele os levasse de volta. Kang Ingard estava revirando os olhos interiormente para seu chefe. Mas, mais do que qualquer outra coisa, ele ficou chocado ao saber que Dorian, o inimigo de seu chefe, foi quem o salvou. Esta foi uma graça salvadora que ele nunca esqueceria. Inclinando a cabeça, ele se desculpou por seu passado, sem saber que mesmo o Dorian original não prestava atenção nele. Assim, todos os Ingards ficaram do lado de fora, acompanhando Dorian. VRMMM. Os veículos GHO deixaram a propriedade. Tudo agora parecia calmo, fresco e relaxado.
Mas em outra cidade, um pouco mais distante, acontecia o oposto. Cidade C. Em um vasto terreno nos arredores da cidade, uma grande congregação se reuniu, olhando para o terreno. Os ricos nasceram com trajes arrumados, limpos e bem ajustados que gritavam luxo. E para alguns outros membros do grupo, eles tinham crachás no pescoço e usavam trajes comuns da empresa. No grupo, algumas dessas mulheres da empresa estavam coradas, procurando o seu melhor para chamar a atenção dos ricos, enquanto outras se concentravam em ganhar muito com esta oportunidade. E muito nervoso, o funcionário líder do grupo deu um passo à frente. Senhores, senhoras, está tudo do seu agrado? O funcionário conversou com o jovem rico e líder que não parecia ter mais de 26 anos. O jovem era tão bonito e ofuscante que era difícil para qualquer senhora corar. Até os homens tiveram que admitir a derrota diante de tais jovens. Eles só tinham uma pergunta em mente: você tem irmãs? Tal jovem também deve ter irmãos de tirar o fôlego, não? Quando eles já viram uma pessoa tão bonita antes, ousaram dizer que ele era o homem mais bonito do mundo. E como os outros membros do grupo rico pareciam admirá-lo, os funcionários também se concentraram em agradar sua bolsa de dinheiro. Agachando-se, o jovem alcançou o chão e passou as mãos pelo gramado como se o inspecionasse pelo tato. Os funcionários reviraram os olhos interiormente, sentindo que os ricos eram muito pretensiosos. Como pode a sua avaliação de toque ser melhor do que a de muitos cientistas e trabalhadores de pesquisa de terras do governo que eles tiveram alegremente para verificar as terras? Por favor. Os funcionários tinham suas próprias ideias, mas não disseram nada. Seus rostos estavam cheios de sorrisos que não mudaram do começo ao fim. Mesmo que essas pessoas ricas os chamassem de idiotas, tolos ou até mesmo idiotas, eles ainda teriam o mesmo sorriso no rosto. Você sabe quanto essas pessoas se ofereceram para pagar para comprar o terreno? Sorria. Apenas sorria. Com a comissão que ganham, eles estariam realmente vivendo bem. Acontece que, enquanto esperavam que essas pessoas se decidissem, muitos funcionários sentiram que o mundo estava girando de forma caótica. Eles até começaram a orar ao falso Deus da ciência para convencer essas pessoas de que a Terra era tão boa e sem problemas, como dizia o relatório. Dedos cruzados, corações pendurados, sorrisos em plena floração, todos olhavam para o jovem rico e líder com expectativas. E logo eles obtiveram a resposta que queriam ouvir. Onde assinamos? Estrondo. Uma enorme explosão ocorreu em suas mentes. E os funcionários começaram a rir e a atirar peidos de arco-íris no grupo de pessoas ricas. Senhor, garanto que você não vai se arrepender dessa mudança. O terreno é bom e está em um local em desenvolvimento na periferia da cidade que agora está se recuperando rapidamente. Blá, 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 blá. Enquanto o homem rico se concentrava em assinar, mais e mais peidos de arco-íris eram lançados em sua direção. Mais uma vez, obrigado, senhor. Morningstar. Nossa empresa enviará todos os detalhes por e-mail. O contrato foi assinado e os funcionários deixaram o local com expressões alegres. Agora, os únicos que ainda estavam por perto eram os homens e mulheres ricos e seus guardas. A terra era enorme, com algumas regiões florestais espalhadas. Se este terreno fosse usado para um futuro local de empresa ou mesmo para um enorme resort hoteleiro, as árvores teriam que ser removidas e o terreno nivelado. O terreno também seria adequado para uma enorme propriedade ou até mesmo para um pequeno parque de passeios de mountain bike. Com o valor que essas pessoas ricas pagaram, o terreno comprado foi obviamente enorme. Ficar de guarda. Sim, líder. Os guardas de preto responderam, tentando permanecer em todos os perímetros do terreno. Com isso, o jovem de aparência de 26 anos conduziu o grupo em direção a uma das zonas de mata. Um passo à frente, outro passo na mesma direção. Todos se moviam com facilidade em silêncio absoluto até chegarem ao coração do pequeno terreno semelhante a uma floresta. 10 homens e mulheres formaram um círculo, com os jovens no centro.
E num piscar de olhos, a pupila do homem ficou vermelha. Plop! Todos os 10 ficaram de joelhos. Príncipe do orgulho, nós humildemente nos ajoelhamos diante de você. Você pode apenas falar, e nós faremos tudo o que você ordenar. Fim do capítulo. Capítulo 277 Senhor Morning Star. Diante deles estava quem muitos tremiam e temiam. Lúcifer Morning Star. Não só porque era o nome de um príncipe do submundo, mas porque ele também era irmão gêmeo de Michael, o arcanjo. Eles pareciam exatamente iguais. Se não fosse por suas energias serem diferentes, alguém poderia confundi-los com o outro. Outra coisa que os irritou foi que em muitos outros mundos, muitos mortais confundiriam o seu príncipe do orgulho com Satanás, o príncipe da ira. Eles eram completamente diferentes, com a única semelhança sendo que já foram ângulos de Allen. Onde o príncipe do orgulho se assemelhava ao príncipe da ira. Felizmente, o assunto foi surpreendentemente corrigido depois que o filho de Satanás o matou há muito tempo. Sim, o filho de Satanás era agora um daqueles príncipes novatos que continuavam indo contra eles. Seu príncipe alertou Satanás para matar quaisquer descendentes traiçoeiros nascidos de suas muitas consortes. Era melhor matar e comer esses descendentes no momento em que eles começassem a ficar rebeldes demais. Mas Satanás parecia sentir que sempre tinha as coisas sob controle. E por causa disso, sua morte foi bastante irônica. Ele morreu pelas mãos de seu filho, bem como pelas mãos de sua amada consorte. Lúcifer zombou no dia em que recebeu a notícia. Ele havia avisado Satanás porque eles também eram irmãos de sangue. Sim, Angel Michael era seu irmão gêmeo, mas isso não significava que ele não tivesse outros irmãos. Gabriel, Uriel, Rafael e muitos eram seus irmãos, inclusive Satanás. A árvore genealógica era bastante grande. E agora, ele estava lutando contra seus irmãos nos céus enquanto alguns deles caíam no abismo. Ponto. O destino era uma coisa estranha. Seu próprio irmão gêmeo, Michael, o enviou pessoalmente para o abismo, dizendo-lhe o quão desarticulado ele estava com ele e toda aquela besteira asterisco. Além do Todo-Poderoso, a pessoa que Lúcifer mais odiava era seu irmão gêmeo. Enquanto cresciam, eles eram muito próximos um do outro, sempre apoiando um ao outro e completando tarefas juntos. Mas quando ele trouxe a questão da rebelião, seu irmão não o apoiou, traindo-o sem hesitação. A traição o machucou mais do que a traição do Todo-Poderoso. Lúcifer jurou que no dia em que agraciasse o céu mais uma vez, mostraria a seu irmão como é a verdadeira traição. Claro, desde que chegou ao abismo, ele também odiava seu irmão por ter o mesmo rosto mortal que ele. Embora ele pudesse mudar e mudar sua pretensão ao seu gosto, porque foi ele quem teve que mudar. Por causa do abismo, sua aparência mudou bastante com seu cabelo natural de loiro para totalmente preto. Ponto. Além disso, ele desenvolveu uma pele demoníaca semelhante à das criaturas daqui. Ele agora tinha chifres, e suas asas antes emplumadas agora pareciam asas de morcego com pontas pontiagudas como dentes afiados. Todo o seu ser, embora muito bonito, ainda exalava um encanto diabólico em vez de santo. Quanto Lúcifer odiava seu gêmeo, Michael. Bastante. Ele vinha meditando sobre esse ódio há milênios, desde o início dos tempos. Então, mesmo que ele fizesse terapia, como seu ódio poderia se extinguir tão rápido? Impossível. Ele teve que arrancar os olhos de Michael, alimentá-los para o bastardo, cortar suas asas como penas de galinha, cortar sua pele camada por camada, assá-lo em um short e muito mais para aliviar um pouco daquela raiva. E com o passar dos dias, Lúcifer ficava cada vez mais de bom humor ao pensar no plano que estava por vir. Eles estavam todos muito perto de obter o poder mundial que cercava este mundo. Assim que assumirem o poder cósmico, será o início de sua jornada até o topo. Desta vez, eles lutarão contra os anjos com tudo o que puderem. A única preocupação deles eram os 3 príncipes novatos que continuavam tentando atrapalhar seu caminho. Não, isso não poderia continuar.
Nos 2 anos seguintes, eles tiveram que matar esses príncipes para garantir o sucesso. Quanto aos humanos, eles não representavam nenhuma ameaça para eles. Então, por que se preocupar em examiná-los? Eles estão neste mundo desde o nascimento deste mundo no cosmo, e nada mudou. Então, nos próximos 2 anos, o que esses humanos poderiam fazer para impedir seus planos? Absolutamente nada. Ponto. O grupo ainda permaneceu de joelhos em silêncio. E Lúcifer também se juntou a eles, embora olhando para uma certa árvore com um leve sorriso no rosto. Velho amigo, eu sei que é você. Lúcifer falou com o pássaro de fogo de aparência estúpida balançando em um galho forte. Congelar asterisco. O pássaro parou de agir antes de explodir em gargalhadas. Ei, não é justo. Como você sempre sabe que sou eu. Sopro. Um ser atrevido, parecido com um elfo, magro, alto, bonito e vestindo um traje avermelhado, apareceu. Seu cabelo também era de fogo. E seu traje já vermelho estava enfeitado com alguns padrões dourados. Ele era um ser com o poder de avançar e mudar de forma. Velho amigo, vejo que você não está fazendo nada de bom, como sempre. Então, você trouxe. Lúcifer olhou para o atrevido Loki com um leve sorriso no rosto. Loki era o único amigo seu de cima que ainda mantinha contato com ele, embora discretamente. Bem, eles se viam uma vez a cada 300 ou 500 anos ou mais. E isso sempre foi um mistério para Lúcifer. Como Loki poderia continuar passando despercebido assim? Se quaisquer outros deuses, ângulos ou seres ainda menores tentassem isso, seriam pegos na hora. Mas não Loki. Esse deus menor da travessura sempre teve os meios mais surpreendentes para conseguir o que queria. Isso é o que você queria. Loki acenou com uma pequena caixa diante dele com um sorriso malicioso estampado no rosto. Ponto. Pernicioso. Aquele sorriso. Lúcifer estava muito familiarizado com aquele sorriso que o mantinha na defesa. E pela enésima vez, ele fez a pergunta que sempre fez. Velho amigo, como você sempre faz isso? Amigo, um mágico deve sempre manter seus truques em segredo. Ou você não sabe disso? Suspiro. Sempre há um ponto cego em tudo, céus juntos. Então por que você não me conta? Você não sabe o quanto isso seria de ajuda para mim. Loki fez uma maçã aparecer do nada, mastigando-a preguiçosamente. Dizer a você? De jeito nenhum. Tudo e as ações de todos são feitas para meu entretenimento e diversão. Então, se você alcançar os céus e matar todos hoje mesmo, não será muito chato de assistir. Bem, o tempo acabou. Tenho que sair antes que percebam minha presença neste mundo. Loki disse, tirando a poeira de suas roupas de uma forma brincalhona. Bem, boa sorte, amigo. Certifique-se de manter isso interessante. Sopro. Ele se foi. Lúcifer olhou para o céu com uma expressão desamparada, mas irritada. Embora Loki não pedisse nada em troca, Lúcifer sabia que a maior alegria de Loki era observar o caos se desenrolar. O cara nem se importava com quem venceria uma batalha, desde que fosse caótica. Porque ele sentiu que se Loki fosse realmente um deus caído no submundo, ele teria sido capaz de alcançar os céus nas primeiras décadas de sua descida. Fim do capítulo. Capítulo 278. Que amigo. Hahaha tio. Velho amigo, por que essa cara comprida? Loki deu um tapinha nos ombros de Lúcifer como se estivesse tirando a poeira deles. Ei, agora, eu sei que você vai sentir minha falta. Mas você não precisa começar a chorar por causa disso. Acredite, eu entendo como você se sente. Se eu tivesse um amigo incrível como eu, que é extremamente bonito e talentoso, eu também não gostaria que eles fossem embora. Infelizmente, sou o único da minha espécie. Lúcifer seja honesto. Você está dizendo indiretamente que não sou tão inteligente e talentoso quanto você, não é? Lúcifer honestamente sentiu vontade de estrangular seu amigo até a morte. Quando eles estavam nos céus, esse cara sempre pregava peças nele e nos outros. O que era tão irritante era que ele era tão bom no que fazia.
Até hoje, nenhum deles sabia como ele se movia ou fazia as coisas que fazia. E, honestamente, ele também começou a acreditar que mesmo o Todo-Poderoso poderia não saber. Ou então, como esse cara poderia ser deixado para causar tanta bagatela como essa? Até mesmo os deuses e fadas mais proeminentes foram vítimas dos esquemas de Loki. O cara podia ser magro e parecer fraco, mas sua mente era uma das mais aguçadas de todos os tempos. Não importa qual sistema fosse implementado, Loki poderia encontrar brechas em segundos. Mas encontrar e utilizar essas lacunas eram questões completamente diferentes. Ponto. Loki era estranho. Ele poderia claramente usar tantas brechas a seu favor. Mas opte por não fazê-lo, seguindo o caminho mais difícil, caótico e dramático de todos os tempos para atingir seu objetivo. No final, se algo fosse muito fácil ou não fosse divertido o suficiente, Loki apimentaria ao seu gosto. E embora chamasse Loki de amigo, Lúcifer sabia que esse cara poderia vê-lo cair com um sorriso no rosto. Loki era apenas amigo dele mesmo, e todos os outros eram um peão para sua diversão. É provável que ele só tenha ajudado Lúcifer e os demais porque queria ver o desenrolar da grande batalha. Os céus protegiam-se contra ele e até mesmo aqueles no submundo protegiam-se contra ele. Loki poderia ajudar ou esfaquear alguém de qualquer maneira, a qualquer hora, dependendo do seu humor. Honestamente, ele era um dos seres mais assustadores que Lúcifer já tinha visto. Os principais poderes de Loki eram a mudança de forma e o fogo, daí seu cabelo de fogo. Estes eram bons e tudo. Mas para Lúcifer e muitos, o que o tornava assustador era sua mente e não sua força real. Loki fez muita coisa, mas dificilmente foi punido. Lúcifer também sentiu que até o Todo-Poderoso sabia que se enviasse Loki para o submundo, as coisas iriam de cabeça para baixo. Provavelmente foi por isso que o mantiveram nos céus, onde podiam vê-lo. Sua punição foi ser trancado em certos lugares que o prenderam ali por milhares e milhares de anos até que o tempo acabasse. Foi engraçado porque esses lugares agora eram como segundas casas para Loki. Ele era um deus menor, mas conseguiu decifrar o código de alguns desses lugares. E com certeza, sempre que ele fizesse isso, ele sairia furtivamente dos céus e retornaria antes que eles percebessem. Ponto. No momento, Loki deveria estar trancado. No entanto, aqui estava ele, sorrindo como um tolo, com uma expressão inofensiva. O tempo aqui era muito mais rápido do que nos céus, dando a Loki algum tempo para brincar. Mas, infelizmente, nunca passaria de 3 horas no reino mortal. Por quê? Porque este era o código mais distante, ele decifrou. Antes, ele só podia fugir para o reino mortal por 10 minutos. Mas agora ele poderia ficar aqui por 3 horas. Tio. Em todas as prisões em que colocaram Loki, ele continuou escapando e decifrando os códigos e restrições. Foi também por isso que seu local de detenção foi mudado de vez em quando após várias punições. Ele estava dando aos céus toda a dor de cabeça que podiam ter. Além do mais, ele esteve indiretamente envolvido na grande batalha contra o Todo-Poderoso que empurrou Lúcifer para o submundo. No entanto, ele não foi afetado, exceto por ter sido mantido em um local de detenção. Normalmente, as punições nos céus também eram mais severas do que as que Loki passou. Alguns receberam milhares e milhões de dardos do Todo-Poderoso, outros passaram por 1 milênio de punições mortais, etc. Mas com Loki, se você aplicar a ele qualquer forma de punição mais severa, será possível libertar a fera que há nele. Se ele ficasse cheio de raiva, ódio e todo tipo de emoções, é melhor você acreditar que ele seria um supervilão. É por isso que eles se envolvem em linhas tênues ao lidar com Loki. Pensar que esse deus menor era mais intimidante do que muitos deuses estabelecidos mais proeminentes. Lúcifer olhou para o sorriso inofensivo de Loki em silêncio. Ele não confiava nem um pouco nesse amigo dele. Mas o que ele poderia fazer? Mesmo que tentasse esconder informações de Loki, o cara sempre parecia ter um jeito de saber cada segredinho.
Portanto, não temos escolha senão agir cordialmente com o encrenqueiro. Velho amigo, você não deveria ir embora. Esse bastardo já não disse que precisava partir antes que os céus o descobrissem. Loki desapareceu e apareceu sentado em uma rocha enorme a poucos passos de distância. Por que não simplesmente caminhar até lá? O que há com o show e conte. O sorriso de Loki ficou ainda mais amplo do que antes. Acabei de me lembrar de uma coisa. Não faz muito tempo, seu querido irmão gêmeo me visitou em minha propriedade. Estrondo. O corpo de Lúcifer congelou. E quase um impedimento, uma espessa aura assassina flutuou. Você viu ele? HM. Ele ainda se parece com você, exceto pelo cabelo loiro e pelas lindas asas emplumadas. É tão fofo como ele sempre me dá um sermão para mudar. Ah, mas não se preocupe, eu não contei a ele sobre seus planos. Então, apague essa sua aura. Amigo, Loki também liberou sua aura antes de retirá-la repentinamente e rir timidamente. Desgraçado, Lúcifer estava quase enlouquecendo, esperando interiormente que Loki não dissesse uma palavra. Como ele disse, Loki não era amigo de ninguém. Sua única garantia era que Loki queria ver o desenrolar da Grande Guerra. Então ele tinha 90% de certeza de que Loki não diria nada. Mas ainda havia aqueles 10% de incerteza que sempre o mantinham nervoso. Os olhos de Lúcifer ficaram frios. Pelo bem da nossa amizade, espero que você esteja dizendo a verdade. Naturalmente, amigo. Fim do capítulo. Capítulo 279, capítulo bônus, uma visão interessante. Bem, eu entreguei o que você pediu. E olha, como um bom amigo, eu nem pedi nada em troca. Então você não deveria me agradecer. Isso depende, amigo. Você não deveria ir embora também? Vá em frente, papai. Não continue fazendo a pressão arterial do submundo subir e descer. Se possível, Lúcifer adoraria dar um soco nesse bastardo, fazendo-o voar. Com certeza. Ele só mencionou seu irmão gêmeo para deixá-lo irritado. Lúcifer colocou a mão no peito, entoando palavras pacientes em sua mente. Você já pode ir. Até mesmo os subordinados de Lúcifer, que ainda estavam com o rosto abaixado e um joelho no chão, também tinham os mesmos pensamentos. Este não foi o primeiro rodeio com Loki. No entanto, a experiência deles com ele sempre foi a mesma. Que pessoa sorrateira, intrigante e irritante. Se não fosse o príncipe deles e muitos outros precisarem de sua ajuda, quem iria querer ficar perto dessa cobra? Mesmo sendo criaturas do submundo, eles tinham que admitir que esse cara era demais. Sopro. Loki se transformou em um pássaro cor de fogo. Tudo bem, amigo. Desta vez estou indo embora para sempre. Então não sinta muita falta de mim. Diga o inferno para Beelzebu e o resto. Estou torcendo por vocês. Taleu tio. Adeus. Loki bateu as asas e desapareceu em um piscar de olhos. Lúcifer ficou parado, observando a direção em que desapareceu. Ele não sentiu o cara nas proximidades a quilômetros de distância. Então ele deveria ter voltado direto para o céu como disse, não. Esqueça. Lúcifer rapidamente deixou de lado todos os pensamentos sobre Loki. Ele tinha coisas maiores em que se concentrar. Loki entregou algo que ele procurou por bilhões e bilhões de anos sem sucesso. Era uma peça que lhes permitiria aproveitar o poder mundial cósmico quando os tremores começassem a diminuir. Entre Lúcifer e seus outros 3 camaradas príncipes, cada um deles tinha um dever a cumprir antes da grande batalha. Beelzebu tinha o dedo consigo, ele procurava isso, e os outros tinham seus deveres. Todos eles tiveram que trabalhar juntos para ver isso acontecer. Ponto. Com olhos expectantes, Lúcifer abriu a caixa que Loki lhe deu. Mas logo, seu sorriso congelou e ficou distorcido. Na caixa estava apenas uma das 5 peças que ele teve que juntar. E claro, também havia uma nota. Meu querido amigo, embora eu pudesse ter recuperado todas as 5 peças, decidi não fazê-lo. Como seu bom amigo, sempre quero o melhor para você. Então decidi deixar você se exercitar com um pouco mais de frequência.
É por isso que joguei as outras 4 peças nos mundos mortais mais fortes, guardados pelos muitos anjos mais fortes. Em particular, seu querido irmão está guardando um deles. Dito isso, porque sou uma pessoa legal, eu decidi restringir sua busca dentro dos muitos mundos fortes. Todos os 4 itens que você procura estão dentro de 4 dos primeiros 30 mundos já criados na história da humanidade. Estes são os mundos que começaram tudo. Eles são os mundos mais bem guardados e abençoados. E agora, aqui vai um conselho para você, amigo. É melhor você encontrar o que procura antes que aqueles que zelam por essas palavras o encontrem. Bem, é isso do seu amigo incrível. Tchau tio tio. 1, 2, 3. Bum! Lúcifer quebrou o chão de raiva. Desgraçado. Cobra. Filho da puta. O corpo de Lúcifer começou a mudar conforme ele ficava mais irritado. Maldito trapaceiro. De que lado ele estava? Ele não sabe que esses mundos foram os primeiros a serem criados pelo Todo-Poderoso. Eles são como os mundos dos ponteiros, com Gabriel e muitos outros cuidando deles explicitamente como bebês. Entrar sorrateiramente era difícil, então imagine encontrar o que ele queria sem liberar sua aura do submundo e ser pego. Lúcifer respirou várias vezes, sabendo que não havia outro jeito. Ele teve que ir a esses lugares e recuperá-los. Ponto. Muito rapidamente, Lúcifer retirou seus chifres e emagreceu seu corpo de volta ao normal. E ao fazer isso, os preços da carne em seu corpo começaram a se autocurar. Vou partir por um longo tempo. Quanto a todos vocês, deixem as coisas no mundo mortal por enquanto e voltem para o submundo para preparar o exército, não apenas para a grande batalha que está por vir, mas também para limpar as forças sob o reinado daqueles príncipes novatos. Como ele disse, o assunto desses príncipes deve ser resolvido rapidamente. Nos últimos anos, eles ficaram muito ousados, atacando seus homens e até tentando conquistar suas planícies. Mas isso não foi tudo. Eles também tentaram impedir as atividades de seu povo em todos os outros mundos importantes em que ele se concentrava. Se as coisas continuarem assim, eles falharão antes de deixar o submundo com seus exércitos. É por isso que esses príncipes novatos devem ser mortos. Ou pelo menos contidos. Também era melhor atacar esses bastardos enquanto o ferro estava quente. Seu desejo é uma ordem, príncipe do orgulho. Vamos nos preparar para a guerra. Uau! Todos os 10 homens e mulheres desapareceram, indo direto para os planos do submundo. Tudo bem, Lúcifer saiu do local. Antes de partir, ele tinha vários dias de assuntos para resolver. Seu primeiro assunto foi neste terreno que adquiriu. Era um local perfeito para plantar um dos 5 itens que ele precisava. Ele adoraria plantar esses itens agora. Pena que o malandro só lhe deu um. Os outros 4, ele teria que recuperar sozinho. Dirigir. VRMMMMM. Tio tio. Os muitos fluxos de veículos decolaram. Assim, outra grande força foi afastada dos assuntos deste mundo, pensando que nada poderia acontecer na sua ausência. Mas embora eles não tenham percebido, outra pessoa percebeu. Aba, flap, tio. Um pássaro de fogo congelou de repente depois de ficar cara a cara com uma situação bizarra. Um exorcista, aqui neste mundo? Os lábios do pássaro ergueram-se como os de um humano. Que interessante. Fim do capítulo. Capítulo 280. O interesse de Loki. Uau! Em pouco tempo, o pássaro pousou em uma árvore. Em apenas um piscar de olhos, ele voou de uma cidade para outra, como costumava fazer antes de deixar o mundo. Mas quem poderia imaginar que, através de suas viagens rápidas, encontraria uma cena tão estranha? BRRRRR tio. Um fogo feroz engoliu. Em um piscar de olhos, um menino estava em um pequeno parque público isolado de um condomínio fechado, queimando uma criatura até virar pó. Dorian semicerrou os olhos, olhando para o homem liberto deitado no chão em traje de corrida. Ele acabara de exorcizar o homem que estaria desaparecido no condomínio fechado. Também foi uma coincidência que enquanto dirigiam notaram a energia dele vindo daqui.
Shen, leve-o para a propriedade e volte depois de resolver o assunto. Esperarei você aqui. Butler Shen foi pego de surpresa antes de dar uma profunda agora e pegar o homem no colo. Como desejar, grão-mestre. Ele estará de volta assim que puder. Quanto ao motivo pelo qual o grão-mestre decidiu esperar aqui em vez de voltar para a propriedade com ele, Butler Shen não pensou demais. Tudo o que ele queria fazer agora era colocar esse cara no veículo e voltar para a propriedade. Depois de retirar a criatura, o homem inicialmente acordou. Mas logo desmaiou novamente ao ver a criatura cara a cara. Sem demora, Butler Shen levou o homem de volta à propriedade. Ele deixaria o homem com Buo depois de explicar as coisas para eles. Afinal, o homem ainda tinha que pagar pelos seus serviços como exorcistas. E o grão-mestre já lhe havia dito o que lhe devia. Claro, eles também tiveram que levar o homem para a propriedade com cuidado, pois não queriam ser confundidos com os sequestradores do homem. Com a polícia e muitas pessoas no condomínio fechado e na cidade procurando pelo homem, as coisas podem ficar complicadas se não forem tratadas com cuidado. Quanto a serem detidos ou presos, eles não se incomodaram muito, já que o velho GHU e muitos outros estavam do seu lado. Se as coisas realmente piorarem, eles não terão escolha a não ser confiar em suas conexões. Em um piscar de olhos, Butler Shen partiu com o homem estranho. E agora, toda a cena estava em silêncio, exceto pelos poucos sons da natureza. Depois de garantir que ninguém mais estava tropeçando na cena ouvindo até aqui, Dorian lentamente se virou para encarar o pássaro de fogo na árvore. Você vai se mostrar ou teremos que fazer esse jogo de gato e rato o dia todo? O pássaro comum de repente sorriu assustadoramente, com a cabeça crescendo 10 vezes maior que seu tamanho. E logo, um jovem bufou e apareceu alguns centímetros antes de Dorian. Loki não estava cada vez mais intrigado com Dorian. Nenhum mortal ou animal deveria ser capaz de perceber sua presença, a menos que decida se revelar. E para aqueles que estão no submundo e até mesmo aqueles que estão nos céus, acredite ou não, ele poderia se mover sem ser detectado pela maioria de seus olhares atentos. Tal como estava, mesmo que outro anjo descesse. Somente o grupo mais forte deles poderia encontrá-lo, embora não o tempo todo. Veja Lúcifer, por exemplo. Houve momentos em que o grandalhão o avistou, e houve momentos em que Loki passou despercebido. Era estranho que ele ainda fosse um deus menor depois de todas as suas realizações. Cabelo tão ardente quanto fogo, corpo tão magro, frágil, mas poderoso como um elfo, a habilidade de mudar de forma. Os olhos de Dorian percorreram esse estranho num piscar de olhos. E logo, ele tinha um monte de quem ele poderia ser. Levantando a sobrancelha com uma expressão preguiçosa no rosto. Presumo que você é Loki, o deus da travessura. Bingo! O único. Loki confirmou com orgulho. Estou chocado que você, uma pessoa deste mundo, possa saber de mim. Mas isso é estranho. Além de mim, nenhum anjo ou deus esteve neste mundo negligenciado por muito tempo. Então me diga, como você poderia saber? Isso não fazia nenhum sentido. Uau! O olhar ardente de Loki pousou no corpo de Dorian. E logo ele foi pego de surpresa. Isto, como pode ser? Os lábios de Loki tremeram em choque. Com um único olhar, seus olhos ficaram cada vez mais fortes com alegria indisfarçável. Bom, uma nova peça de xadrez foi adicionada a este jogo. Tio. Loki ficou muito feliz por ter começado a rir enquanto flutuava no ar. Esta foi uma surpresa agradável que estava além de seus cálculos. Maravilhoso! Excelente! Maravilhoso! O sorriso de Loki não conseguia parar. E muito brincalhão, ele flutuou em direção a Dorian, sussurrando em seus ouvidos. Interessante. Rapaz, você conhece sua identidade? Conhece a identidade dele? A expressão de Dorian não mudou, como se ele não tivesse ouvido o que quer que Loki tivesse dito. Mas em seu silêncio, o sistema ficou boquiaberto e nervoso.
Anfitrião, como o deus menor Loki pode estar aqui? Ele não deveria estar preso. Oh não! Soem os alarmes. Socorro! Socorro! O sistema entrou em pânico total, querendo voar até seu mestre nos céus e relatar esse assunto o mais rápido possível. O suor inexistente também encharcou o sistema. Este era o notório Loki de quem eles estavam falando. Para o sistema, era melhor para seu hospedeiro tratar Loki da mesma forma que aquelas criaturas do submundo, porque esse cara era cheio de travessuras e mentiras. O sistema ficou muito perdido na conversa. Mas o coração de Dorian estava calmo como sempre. Eu sou apenas um mortal comum. Então, diga-me, que identidade você acha que eu tenho? Mortal comum? Os cantos dos lábios de Loki se ergueram ainda mais. Eu sei o que você é e posso garantir que o comum não faz parte disso. Interiormente, Loki também ficou perplexo. Como alguém pode ser mortal e não mortal ao mesmo tempo? Loki semicerrou os olhos profundamente. O que exatamente você é? Fim do capítulo. Todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo.